Oi, gente! Sessão Geronto começando por aqui. Esse canal tem o objetivo de mostrar como a visão da gerontologia pode melhorar o atendimento das fisioterapeutas. Eu sou Renata Lima, sou fisioterapeuta da Uro e Geronto. E o tema de hoje eu quero falar sobre como traçar os exercícios funcionais na fisioterapia em gerontologia. E o primeiro ponto que eu quero falar é o que são os exercícios funcionais. Os exercícios funcionais, eles são uma abordagem de treinamento que visa aprimorar a funcionalidade e a capacidade de realizar as atividades de vida diária, ou seja, em outras palavras, são os exercícios que aprimoram o nosso corpo para a realização de movimentos e funções do dia a dia. Quando se trata da pessoa idosa, a gente vai falar bastante sobre manter a funcionalidade. Então, esse treino é mais do que bem-vindo, né? E como eu estava dizendo, esses exercícios, normalmente são projetados para simular e aprimorar as habilidades necessárias para você realizar uma tarefa rotineira, como, por exemplo, caminhar, subir, descer a escada, manter o equilíbrio. Então, eles são realizados de forma integrada, envolvendo vários grupos musculares, sistemas do corpo, sequências de movimentos naturais e funcionais. Então, a principal característica dos exercícios funcionais é a transferência direta de uma habilidade para uma rotina diária, como eu estava dizendo. Então, você, quando vai aplicar esse exercício para o seu paciente idoso, então é interessante que essa pessoa ela vá observando que na fisioterapia ela vai fazendo um movimento, ela vai fazendo uma atividade, porém, ela vai facilitando aquele movimento no dia a dia dela. Então, essa é uma das principais características do exercício funcional. Então, por isso que ele é muito importante que a gente vá adaptando isso durante os nossos exercícios terapêuticos. Continuando, eles melhoram a coordenação motora, estabilidade, equilíbrio, força muscular, flexibilidade, resistência, mas eu vou falar melhor disso daqui a pouco. Dessa forma, os nossos pacientes se tornam cada vez mais capazes de realizar as tarefas, com eficiência, segurança, menos esforço. E aí você vai ouvir aquela música para os nossos ouvidos, Ai, físio, eu estou conseguindo entrar e sair do carro com mais facilidade. Ai, doutora, eu estou conseguindo puxar a porta do elevador com mais agilidade. É bom, né? Enfim, os exercícios funcionais, eles podem incluir uma variedade, por exemplo, de movimentos, como agachar e levantar, já disse, rotações de tronco, que é muito importante para a manutenção tanto da agilidade como do equilíbrio, que inclusive vai sendo perdido no envelhecimento. Os exercícios são feitos com, por exemplo, bola, elástico, equilíbrio, superfícies instáveis. Eu adoro trabalhar com tapete sensorial, o céu é o limite, gente. É uma maravilha o que a nossa criatividade pode fazer, tá? Voa livre nesse momento. E claro, o exercício ele deve ser adaptado para diferentes níveis de condicionamento físico e necessidades específicas de cada indivíduo. Outro detalhe que eu gosto de falar é o seguinte: eu imagino que você deve estar pensando que, Renata, esse é para um tipo de paciente que é mais ativo, esse é para um tipo de paciente que não tem uma necessidade, ou melhor, não tem tanta necessidade específica. Não, você pode adaptar o exercício funcional para todos os pacientes que você tem. Então, não necessariamente é só para um paciente mais avançado, ou seja, um paciente que você tem mais atividade, ou melhor, seja mais ativo. Então, mesmo o exercício funcional, eu estou falando muito de agachamento, de caminhada, enfim, mas você pode adaptar para um paciente que tenha mais dependências, Então, eu vou falar mais lá na frente sobre outras questões durante esse vídeo, mas você pode ir adaptando os exercícios terapêuticos funcionais para aqueles pacientes que têm um nível de dependência maior, para que ele sinta também que ele pode também participar desse tipo de atividade. Isso não é só para o paciente que é mais ativo. Então, você pode ir adaptando. Por isso que eu falei assim, voe livre na sua criatividade. Faça com que esse exercício seja para todos os seus pacientes, não é só para aquele paciente que é mais ativo. É lógico que aqui eu estou mencionando muito alguns tipos de exercício que acaba que
se encaixa mais naquele paciente mais ativo. Mas isso não significa que você não possa adaptar. Então foi isso que eu quis dizer, né? Preste atenção para as necessidades específicas de cada indivíduo. Mas, eu tenho um paciente que se encaixa perfeitamente na síndrome de fragilidade, né? Ele tem aquele estereótipo de fragilidade. Ok, então vamos adaptar os exercícios terapêuticos funcionais para esse paciente, para que ele seja capaz e aumentar a progressão, mas calma aí que eu vou avançar demais o que eu vou falar. Segura um pouquinho aí. Então, continuando. Então, observe sempre os sinais que o seu paciente está apresentando, os sintomas que ele está relatando, né, como eu estava dizendo. Em resumo, os exercícios terapêuticos, eles são movimentos que imitam as atividades de vida diária e visam aprimorar a funcionalidade e a capacidade de realizar as tarefas específicas. Então, você vai aproveitar bastante para intensificar os ganhos de independência do seu paciente. Por isso que eu falei que você não necessariamente você vai precisar só para aquele paciente mais ativo. Você vai sempre focar no ganho de independência. Então, pode ser para aquele paciente que está com um nível de dependência maior. Você vai focar no ganho dos exercícios funcionais. É lógico que quando a gente pensa no exercício funcional, a gente está pensando em grandes grupos musculares, a gente está pensando em grandes movimentos, várias articulações, rotações. Mas, poxa, pensa, se eu tenho um paciente que está mais restrito ao leito, o que eu posso fazer para ativar o maior número possível de grupos musculares? Quais são as articulações que ele mexe? Quais são os movimentos que essa pessoa faz? Então, eu vou ativar isso. Quais são as habilidades que essa pessoa tem? Tá? O que eu posso promover para que essa pessoa tenha de habilidades para que ela mantenha isso na sua independência? Então, vamos lá. Eu tenho um paciente que está acamado. O que eu posso fazer para que essa pessoa aumente o nível de independência dela? Então, eu posso favorecer que ela tenha rolamento, ou seja, para que ela possa começar a conseguir rolar nessa cama, para que ela não dependa de alguém para fazer as transferências dela. Então, isso é pensar nesses movimentos funcionais, tá? Então, aí a gente vai avançando com o tempo. Então, é cada vez mais você pensando na sua criatividade. Com o tempo, você vai elaborando isso. Voltando ao tema, continuando. Através dessa abordagem de treinamento eficiente, né, prático, você pode promover os benefícios significativos para a saúde do seu paciente. Viu como é que é legal? E aí, o segundo ponto que eu quero trazer para você agora, né, é sobre, ou melhor, né, o porquê que é importante você utilizar os exercícios funcionais. Eu acho que eu já falei muita coisa, né? Eu imagino que eu trouxe bastante porquês, né? Mas agora eu quero falar um pouquinho a mais, né? Eu quero ainda trazer mais informações. Ou melhor, eu quero reforçar. O primeiro porquê é a melhora da funcionalidade. Eu sei que eu trouxe bastante coisa sobre a funcionalidade, mas os exercícios funcionais, eles são projetados para simular as atividades de vida diária. E como eu disse, né? Por exemplo, caminhar, levantar objetos, subir e descer escada, levantar de uma cadeira. Ao trabalhar essas habilidades, né, os pacientes eles podem melhorar a sua capacidade de realizar tarefas essenciais, né, para manter a sua independência funcional. Isso associado a uma manutenção da autonomia, a gente tem então a manutenção da funcionalidade global. E aí, bum, né? Um conceito da gerontologia que é muito importante para nós, fisioterapeutas, que atendemos esse público. Que a gente está sempre em busca, gente. E é por isso que eu estou reforçando isso, entendeu? Porque nós que atendemos a pessoa idosa e que temos esse conceito da gerontologia, então se você quer trabalhar com isso, você é da gerontologia, então, enfim, você tem que estar sempre em busca da funcionalidade global. Esse é o diferencial. A funcionalidade global, se você for pensar na matemática, né? É como se fosse uma equação. Funcionalidade global é a soma da independência com a autonomia. Então, é igual à funcionalidade global. Basicamente isso, tá? E o que é independência? É a habilidade, é a capacidade de um indivíduo se manter, tá?
manter independente, se manter locomovendo, conseguir fazer as coisas de forma independente. Mas não necessariamente se manter independente significa que eu tenho que ter a minha autonomia. Autonomia é a minha capacidade de decisão. Tá? Eu posso ser independente e não ter a minha autonomia. Eu posso continuar me dirigindo a algum lugar, mantendo a minha habilidade de independência, tá? Eu consigo chegar a algum lugar, financeiramente falando, tendo a minha motricidade, falando de forma motora, digamos assim, ok? Mas eu não tenho a minha habilidade de decisão para decidir sobre aquilo, tá? Da mesma maneira que, ao contrário, eu posso conseguir ter a minha habilidade de decidir sobre aquilo, mas eu não tenho a minha independência. Então, uma coisa depende da outra. Se eu tenho as duas em perfeita manutenção, né, ou seja, minha independência e autonomia, eu tenho a minha funcionalidade global. Então, por isso que eu falei que é uma equação, tá? E é por isso que eu falei também que nós, fisioterapeutas, que trabalhamos com a pessoa idosa, que atendemos a pessoa idosa e que temos a visão da gerontologia, que é uma visão multidimensional da saúde, daqui a pouco eu vou falar melhor disso também, a gente está sempre em busca. Por isso que os exercícios terapêuticos funcionais, eles são tão importantes para esse trabalho, tá? Continuando para o segundo porquê é tão importante usar esses exercícios. Eu sei que eu já te convenci, mas eu vou continuar falando aqui. E o segundo porquê é aumentar a qualidade de vida. Eu sei que qualidade de vida parece ser uma medida ultrapassada, mas não é. O fato é que ela é subjetiva e acabou sendo utilizada por todo mundo e ficou um pouco mal vista, né? Fisioterapia e qualidade de vida. Faça isso e melhore a sua qualidade de vida, né? Isso faz com que aumente e leve a uma descrença, eu sei. Eu confesso que quando eu vou ler um novo artigo e tá lá no título qualidade de vida, eu mesma fico com o pé atrás. Aí eu falo, né? Para com isso, se permita, leia. Eu falo isso para mim mesma. Tire as suas próprias conclusões. Não julgue um livro pela capa. Mas voltando ao assunto, como eu ia dizendo, ela é uma variável, a qualidade de vida, e ela é subjetiva. Se você pergunta para o seu paciente sobre o que mais importa para ele, questiona sobre a qualidade, a queixa principal, inicia a fisioterapia, logo você faz um trabalho que melhora a funcionalidade e a capacidade dessa pessoa idosa, e ele começa a realizar as atividades que ele se queixou que não realizava. Então, os exercícios funcionais, eles contribuíram diretamente para a melhora da qualidade de vida. E é por isso que na minha avaliação multidimensional, eu sempre pergunto, em uma escala de 0 a 10, quanto isso impacta na sua vida? E eu ensino isso também, né? Entendeu a importância disso? Isso também permite que a pessoa, essa pessoa idosa, continue participando socialmente das suas atividades favoritas. E é importante você lembrar que a saúde é um completo bem-estar biopsicossocial, ou seja, é preciso manter uma vida ativa, satisfatória, para ter a tal da qualidade de vida. E ainda assim isso vai ser relativo, tá? Seguindo para um outro porquê, que é a prevenção de quedas. E eu adoro falar sobre isso, tratamento de prevenção de quedas. E aí eu quero te contar uma história. E aí eu fui atender uma paciente com uma queda recente, ela até teve uma lesão, uma fratura. E aí, bom, enfim, iniciei todo o trabalho, falei com ela, expliquei como ia funcionar o trabalho, porque inclusive isso faz parte, sempre alinhe expectativas. Isso é importante fazer parte do nosso trabalho. Você, quando vai iniciar, você inicie explicando como vai ser, você inicie não só explicando, mas alinhando as expectativas, perguntando o que é importante para você, o que mais importa para você, além de, lógico, a sua queixa principal, mas o que mais importa para você nesse momento. Enfim, e aí fui explicando tudo, tá? Naquele momento, ela também me contou que uma pessoa, uma conhecida, tinha caído recentemente também ali muito próximo. Não era uma pessoa que morava perto, uma pessoa que morava bem distante, e aí naquele momento ali eu só pude orientar sobre algumas coisas, e orientei também sobre a fisioterapia. E falei, olha, procura um profissional, se quiser ajuda até, inclusive, a achar um profissional da gerontologia para iniciar esse trabalho de prevenção de queda, que
a gente vai fazer. Expliquei tudo que a gente ia fazer, enfim. Por quê? Porque dentro da prevenção de queda, infelizmente a gente tem uma estatística sem assustar essa pessoa. É importante que a gente explique, alinhe expectativas, objetivos de tratamento, tá? Inclusive a gente vai falar disso daqui a pouco, mas sem assustar essa pessoa. Mas infelizmente a estatística de quando você cai uma vez, se a gente não fizer o tratamento correto, se a gente não fizer uma prevenção de novas quedas dentro desse período de aproximadamente 1 ano, novas quedas podem acontecer. E aí eu expliquei isso. Então, oriento que busque um profissional, enfim, até me disponibilizo a ajudar. E, enfim, justamente porque a incidência de queda é de aproximadamente 60% a 70% depois de uma queda acontece, então em 1 ano pode acontecer de novo. E aí foi explicado e tal, mas infelizmente essa pessoa não procurou. E aí, adivinha o que aconteceu? Infelizmente, como eu disse, essa pessoa não procurou ajuda. E aí, em 1 ano, menos até de 1 ano, 2 novas quedas aconteceram. Triste, né? Bem chato. Notícia boa é que a minha paciente, não caiu. E um dos trabalhos que eu fiz com ela, dentro da fisioterapia, lógico que eu tenho um plano de tratamento, mas dentro do plano de tratamento, um dos protocolos que eu utilizei foi os exercícios terapêuticos funcionais. Então, veja bem, um dos benefícios do exercício funcional é a prevenção de quedas. Tá? Por quê? Porque ele também envolve tratamento de equilíbrio, fortalecimento, coordenação motora. Então, isso são aspectos fundamentais na prevenção de queda. Bom, eu fiquei orgulhosíssima do trabalho, da minha paciente, do meu trabalho, enfim. Então, os exercícios funcionais, eles são excelentes como um dos recursos para a gente trabalhar. Sem contar, como eu já disse, que eu trabalho lá com os tapetes sensoriais. Então, a gente pode incrementar o exercício funcional com exercício de equilíbrio, dupla tarefa. Olha como a gente pode misturar, fazer um mix dos nossos exercícios, dos nossos protocolos de tratamento e ir incrementando. Mas espera aí que eu vou falar melhor disso já já. Deixa eu continuar nos benefícios aqui. E aí, continuando, vamos falar de adaptações às demandas do cotidiano, que é muito importante. Os exercícios funcionais são projetados para desafiar os pacientes de maneira semelhante àquelas atividades que a gente enfrenta no dia a dia. Então, a gente pode adaptar os exercícios para essas demandas. E aí você vai preparando o paciente para enfrentar essas situações com maior facilidade e confiança, né? Que isso também é muito importante. E aí, como eu falei, né, sobre falar, tá saindo do carro de forma mais fácil, e isso é muito relevante para essa pessoa, né? Porque pode parecer pequeno para alguém, e eu tô nem aí que isso pode parecer pequeno para alguém, porque se é grande para o meu paciente, então é grande para mim. Porque só ele sabe o quanto quer manter uma vida independente e ativa, entende? Só a pessoa sabe o quanto dói nela. Eu lembro de quando eu quebrei o meu o meu dedinho. Sim, eu quando criança quebrei o meu dedo mínimo na falange proximal. Eu não fazia a mínima ideia do que era isso, lógico, né? Quando eu quebrei o dedinho, fiquei com ele enfaixado e aí depois ele ficou duro, né? Naquela época não me passaram fisioterapia. E aí eu lembro de quando eu comemorei, quando eu acordei um dia e ele estava mexendo. E olha como é que é engraçado. Eu me lembro com perfeição dos detalhes, de eu acordando. Eu lembro de como eu estava deitada, eu lembro de tudo, né? E ele estava mexendo. E olha como é que é incrível isso. Pode parecer pequeno para alguém. Dedinho, mindinho, mexendo. Uma criança, né? A gente tende a desdenhar tanto das crianças quanto das pessoas idosas. Mas era importante para mim, porque só eu sabia como estava doendo aquele meu dedinho duro ali. Enfim, então tô nem aí se para alguém não é grande a pessoa, aquele ganho da pessoa entrar no carro, entende? Ou sair do carro de forma fácil. Se para o meu paciente é grande, então para mim é grande também aquela conquista. Outro dia um paciente que está mais acamado,
E aí tá fazendo uma elevação pélvica, ou seja, simplesmente uma ponte com mais facilidade. E isso tá favorecendo na hora de, por exemplo, a troca da roupa íntima descartável, vulgo fralda, né? Que a gente não chama mais de fralda, o ideal é roupa íntima descartável. Fralda remete à infância. Se a gente chama de fralda hoje em dia, isso faz um mal-estar para a pessoa idosa. E se você se você já passou por uma situação de ter que usar aquela roupa íntima, já é desagradável. Imagina você tem que, bota uma fralda. É super mega desagradável. Então, roupa íntima descartável. E você conseguir elevar mais o quadril, é ótimo, né? Enfim. E aí, né? É pequeno, né? Não, não é pequeno. Não é você que não sabe conseguir elevar o quadril, né? Então, se coloque no lugar do outro. Enfim, é papo para outro vídeo ainda por cima. Mas essas adaptações que o exercício funcional promove pra gente, de a pessoa conseguir observar que durante a fisioterapia ela consegue fazer um movimento que parece ser simples, né? Ai, mas nossa, eu tô agachando aqui pegando um cone, né? Ai, eu tô agachando aqui e colocando um círculo no cone. Mas no dia a dia, na verdade, eu tô favorecendo que ela agache e pegue um objeto no chão, sabe? Isso faz com que ela... Ou então, quando eu tô fazendo um exercício, fazendo com que ela esteja puxando um elástico e favorecendo a rotação, mas isso, na verdade, eu tô favorecendo que ela esteja puxando a porta do elevador para favorecer com que ela tenha mais força, entende? Enfim, eu vou continuar falando aqui e eu vou demonstrando outras atividades. Mas isso tudo faz com que ela, no dia a dia, ela favoreça os movimentos. Então, à medida que você vai evoluindo no seu protocolo, você vai incrementando isso nas suas atividades. Ou melhor, no seu plano de tratamento. Beleza? E agora, eu imagino que você pode estar se perguntando, eu vou continuar aqui, eu imagino que você deve estar se perguntando, tá, Renata, você está falando aí, você já me convenceu, mas como é que eu faço isso? Bora lá, vamos lá. Por onde é que eu começo, tá? Primeiro de tudo, para traçar exercícios funcionais em fisioterapia e em gerontologia, é importante a gente considerar as necessidades e capacidades e objetivos específicos de cada paciente, ou seja, de cada pessoa idosa. Ou seja, é preciso a gente respeitar algumas etapas para traçar esse plano de exercício terapêutico funcional. E a primeira coisa é a avaliação inicial. Então, realizar uma avaliação multidimensional da pessoa idosa, se a gente está falando de pessoas idosas, em gerontologia, eu não vou deixar de falar da avaliação multidimensional. Então, você precisa levar em consideração a condição física, o histórico médico, o nível de funcionalidade, as metas de tratamento, lembra que eu falei das expectativas? Isso pode incluir teste de força, flexibilidade, equilíbrio, mobilidade, rastreio das atividades de vida diária, que é inclusive fundamental para essa avaliação multidimensional. Então, tem um vídeo aqui no canal só falando de avaliação, tá? Segundo passo é a identificação das limitações e os objetivos dessa pessoa. Então, identificar quais são as limitações físicas, inclusive na avaliação você vê isso, tá? Levando em consideração as atividades específicas que essa pessoa quer melhorar, na avaliação você vai rastrear. Então, normalmente eu pergunto o que é importante para você, além da queixa principal. Então, essas limitações podem envolver dificuldade para caminhar, levantar objetos, subir e descer escada, entre outras, né, mais específicas. Mas também eu pergunto do desejo, né? Então, frequentar a casa de um amigo, cuidar nas flores do jardim, ou então calçar um sapato sem se apoiar, né? Então, por exemplo, eu quero calçar o meu sapato sem me apoiar. Outro dia eu ouvi isso, né? Então, eu tô percebendo que eu tô me apoiando muito para calçar o sapato. Beleza, então vamos trabalhar exatamente em cima disso. Lógico que não é só isso, né? A gente vai trabalhar em cima da avaliação que a gente fez. Só que vamos a fundo no que a pessoa... Então, tem a queixa principal, mas a gente também pode trabalhar em cima daquele desejo mais específico que a pessoa está querendo. É a flor do jardim que eu não estou cuidando mais. É a piscina que eu não entrei. É a casa dos amigos que eu não frequento. Por que não está frequentando a casa dos amigos? Porque eu não consigo caminhar mais na rua. Tá, ok. Então, vamos trabalhar em cima disso, tá? Continuando. 3. Aí a gente vai para as escolhas dos exercícios. Aí, com base nessas informações coletadas na avaliação,
Então, você vai escolher os exercícios funcionais que podem melhorar as habilidades, né? As atividades específicas que o paciente idoso quer aprimorar. Por exemplo, se o objetivo é melhorar a capacidade de calçar o sapato sem apoio, um dos exercícios que eu preciso inserir é o apoio unipodal. Lógico, além de fortalecer membros inferiores, né? Eu devo incorporar isso também, né? Dependendo, ganhar amplitude de movimento da articulação do tornozelo, exercícios funcionais de mobilidade, entendeu? 4, né? Progressão gradual. Então, além de começar com os exercícios de baixa intensidade, progressivamente, a gente vai aumentando a intensidade e a complexidade dos exercícios à medida que o paciente vai ganhando força, equilíbrio, resistência, confiança. Confiança, gente, é importante. Eu também gosto de falar sempre, pergunte para o paciente como ele está naquele dia, porque uma mínima interferência pode impactar em como aquela pessoa está se sentindo e, consequentemente, vai impactar também na progressão gradual. Então, sempre a pergunta: tá tudo ok? Aí você vai aumentando o número de repetições, adicionando resistência, modificando a superfície de apoio. Eu adoro trabalhar com tapetes sensoriais que eu mesma confecciono. Inclusive, isso no workshop é uma das aulas que a turma mais gosta, é um sucesso. Bora para o quinto benefício, ou melhor, o quinto por onde começar, né? Que é falando de progressão gradual, a gente também precisa reforçar a individualização do plano de tratamento. Aí você falou assim pra mim: Renata, mas isso eu já sei, tá? Mas o que é óbvio precisa ser dito. Então, leve em consideração as condições de saúde específicas do seu paciente para você... Você não fez uma avaliação linda e bela? Então, agora trace um plano de tratamento de acordo com aquela pessoa. Esse é o objetivo da avaliação linda e bela. E por último, porém não menos importante, você deve levar em consideração os exercícios funcionais sobre o monitoramento e a reavaliação. Na verdade, em qualquer área, em qualquer modalidade terapêutica, fisioterapêutica, a gente precisa sempre acompanhar e avaliar o processo do nosso paciente e fazer a reavaliação periódica, né? Ajustar o plano de exercício, conforme você julgar necessário, né? Isso, na verdade, isso é pautado lá na nossa avaliação, quando a gente define o prognóstico, que, por sua vez, é baseado no tripé do raciocínio clínico, né? Que é a nossa experiência, a preferência do paciente, né? De acordo com o que a gente conversou com ele lá, setando as nossas expectativas com ele e, lógico, baseado em evidências. Bom, na reavaliação você vai identificar quais foram os ganhos de funcionalidade, traçar novas metas e objetivos, novos desafios, para a gente manter a progressão e mais, né? Manter a motivação, para a gente não ficar em mais do mesmo, né? Ficar aquela coisa repetida. Isso tudo a gente só consegue fazendo uma breve reavaliação, né? Então, o exercício funcional, ele também é uma ferramenta para que a gente possa, para nos auxiliar, para não ficar naquele mais do mesmo, para que a gente possa trazer novidades para o nosso paciente e fazer com que ele sinta a motivação. É lógico que motivação sem disciplina, é lógico que a motivação tem que vir de dentro, mas experimenta você não ser um ponto, um gatilho para a motivação do seu paciente. Experimenta você ficar repetindo sempre o mesmo protocolo. Uma coisa importante. Ficar repetindo o mesmo protocolo sem evolução, você não vai ter ganho. Você vai entrar na estática. Não vai ter o ganho, inclusive, da própria evolução da fisiologia muscular. Não vai ter ganho. E um detalhe, é importante ressaltar que, ao lidar com os exercícios terapêuticos funcionais, na fisioterapia em gerontologia é fundamental a gente garantir a segurança do paciente, ou seja, monitore a resposta aos exercícios. Então, esteja atenta aos sinais de fadiga excessiva. O seu paciente ele consegue interagir durante o exercício, ou seja, ele está falando ou está extremamente ofegante. Tem sinal de batimento de asa de nariz ou está relatando dor? Enfim, dependendo de quem seja o seu paciente, sempre adapte e ajuste o exercício conforme necessário, para a gente garantir tanto a eficácia do tratamento quanto a segurança para o paciente, lógico, né? Sem perder a oportunidade de utilizar esse plano de tratamento, foi aquilo que eu disse,
para a gente poder fazer com que todo mundo tenha a oportunidade de experimentar. Para finalizar, eu espero que você tenha gostado desse tema, que eu tenha mostrado para você que a utilização dos exercícios funcionais na fisioterapia em pacientes idosos é essencial para melhorar a funcionalidade e, consequentemente, para manter a independência nessa fase da vida. Esses exercícios direcionados e personalizados são fundamentais para que a pessoa idosa ela se mantenha ativa ou pelo menos alcance seus objetivos traçados em conjunto com você. E eu quero também aproveitar para pedir para você se inscrever aqui no meu canal, para você aproveitar e receber também mais conteúdos como esse. E se você estiver gostando desse vídeo, aproveita e deixa um like aqui. E um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!